Em Orlói, 1 a 4 jogadores vão competir entre si para ver quem contribui mais na restauração, reforma, renovação do grande relógio astronômico de Praga. Esse é um jogo euro competitivo, com as principais mecânicas para mim, rondel e alocação de trabalhadores, mas a gente tem que gerir a nossa subida em trilhas também, então é um jogo super interessante. Ele, a princípio, parece ser um jogo poluído, com muita coisa para fazer. Ele tem muita coisa para fazer, mas ele é muito intuitivo. Então acho que depois que você começa a joga algumas ações, entende um pouquinho, ele começa a ficar um jogo mais tranquilo de se jogar, apesar de ter muita coisa para fazer. Então vamos lá, vamos para a mesa. Eu já comecei o setup, então deixa eu migrar aqui para a mesa. Então o setup ele já está iniciado. E aí eu vou explicar passo a passo do que a gente faz aqui no jogo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é setar aqui o relógio, né? O dial aqui que gira o círculo de ações. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou tirar aqui as peças. A gente tem essas peças separadas, né? Então tem essa peça de ações. A gente vem com essa pecinha de madeira para fixar melhor aqui no tabuleiro. Para a primeira partida, ele recomenda que a gente comece com essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então é super tranquilo, tem esse desenho no manual. E depois a gente vem aqui com esse outro círculo que é o marcador onde a gente está fazendo as ações. Além disso, a gente vai colocar a lua aqui à esquerda da mãozinha, tá? Então você tem o marcador de mãozinha. E está pronto o nosso seletor de ações. Aqui é onde a gente vai escolher e fazer a maior parte das nossas ações durante o jogo. Além disso, a gente vai sortear aleatoriamente 3 objetivos de trilha, tá? Então, cada uma das trilhas tem que ter um objetivo desse, depois eu explico para que serve cada um. A gente vai sortear 3 pergaminhos azuis. Esses pergaminhos azuis eu também estou tentando focar, eu também vou explicar eles, cada um dos que foram selecionados. E cada uma dessas duplinhas a gente vai colocar, deixa eu dar um zoom para explicar melhor, a gente vai colocar em cada uma das trilhas, a trilha azul, a trilha rosa e a trilha verde. Além disso, já que a gente está falando das trilhas, a gente vai colocar um disco de cada jogador no início dessa trilha. Eu vou simular aqui uma partida para 2 jogadores, né? Então eu não vou jogar a partida inteira, mas vou simular algumas ações. A gente coloca no primeiro espaço disponível aqui embaixo os discos de jogadores. Logo abaixo dos discos de jogadores, a gente tem os pergaminhos vermelhos, tá? Então a gente vai abrir aqui os pergaminhos vermelhos dependendo da contagem de jogadores. Então esse último ele só é disponível para 3 ou mais jogadores. A gente tem que lembrar de excluir, de tirar da partida todos os pergaminhos que tem marcador de jogadores a mais do que a gente está jogando. Então, nesse caso aqui, esse é um marcador para 3 ou mais jogadores. Eu tiraria ele do jogo e substituiria por um marcador que não tem limite de jogadores. Beleza! Além disso, aqui no outro lado, a gente vai ter as cartas de oficina. A gente vai abrir 3 cartas de oficina, também vou explicar para que serve cada uma delas já já. E a gente vai deixar essas cartas de oficina, cada uma em uma das janelas aqui que a gente tem disponível. Todas as outras cartas de oficina vão ser colocadas ao lado do tabuleiro e elas vão entrar na partida durante a jogatina. Além disso, a gente vai deixar aqui disponível um meeple de cada jogador em cada um desses espaços de janela. Esses meeples eles vão poder ser pegos pelos jogadores assim que eles comprarem suas primeiras cartas de oficina. Aqui mais para baixo no tabuleiro, a gente vai ter esses objetivos, são mini objetivos aqui, que eu também vou explicar. Então você vai sortear um deles para cada uma das janelas. Então, ó, eles têm no verso a cor das janelas, eu acabei sorteando errado aqui, então eu já vou fazer o ajuste, colocando errado, né? Então você vai colocar pela cor de cada uma dos vitrais aqui, você coloca o objetivo referente àquele lugar. E por último, a gente vai colocar aqui um benefício embaixo de cada um desses vitrais, também da cor daquele vitral.
Perfeito. Agora a gente vai sortear os signos e os meses aqui do nosso relógio. E aí, como funciona este sorteio? Eu vou pegar o manualzinho, porque aqui tem um processinho meio chato de setup. Tá, então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ver em quantos jogadores estamos. Então, dependendo da quantidade de jogadores que a gente tiver, em 2, 3 ou 4 jogadores, a gente vai selecionar uma quantidade de meses e de signos, que vai funcionar exatamente igual, da bag. Então, você vai pegar todos os marcadores primeiro de meses, colocar aqui na sacolinha que vem no jogo, e como a gente está simulando uma partida para 6 jogadores, a gente vai, para 2 jogadores, a gente vai pegar 6 desses marcadores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei os 6 marcadores. E aí, eu vou vir aqui no espaço de meses, que é quando a gente vai poder construir esses meses. E eles já vão é como se esses meses aqui que eu sorteei, eles já começassem construídos. Então eu estou acelerando um pouco a construção do relógio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses marcadores de espaço bloqueados e vou bloquear todos os espaços que eu sorteei. Então nesse caso eu vou bloquear o espaço 1, o espaço 3, o espaço 4, o espaço, então, 1, 3, 4, o espaço 10, o espaço 9 e o espaço 11. Então, esses 6 espaços foram bloqueados. E aí, eu vou lá no tabuleiro de meses e vou bloquear esses espaços lá também. Durante o jogo, vai ficar claro por que a gente fez isso, mas a gente vê durante a explicação. Então, estou bloqueando aqui todos esses espaços com esse tilezinho virado com essa face do desenho para cima, tá? Então, o X, aqui o 9, o 3 e, por último, o 10. Beleza, já aloquei esses tilezinhos lá. Agora a gente vai pegar todos os tiles, a gente pega mais um tile aleatório do saquinho e a gente já bloqueia esse tile apenas aqui no círculo do relógio. Todos os outros tiles não sorteados, eles vão ficar virados com a face para cima no espaço de construção. Essas vão ser peças disponíveis para a gente construir. Eu acho que eu coloquei algum errado aqui na hora de fazer. Aqui. Para a gente fazer a ação de construção que eu vou explicar já. Depois que a gente terminar, o tabuleiro ele deve ficar mais ou menos assim. Então você vai ter abertos as opções para construção. Todas as peças que já foram colocadas no relógio, elas estão bloqueadas e sempre vai ficar um espaço disponível para alocar sem nenhum tile aqui aberto. A gente vai pegar a fichinha de martelo e colocar nesse primeiro espaço, mais a superior à esquerda, e a gente vai fazer o mesmo processo para o espaço de signos. Então a gente vai colocar as fichas de signo na sacola. Opa. Vamos sortear dependendo do número de jogadores e vamos fazer as alocações, bloqueando os espaços, assim como a gente fez os de meses. Eu volto em um segundo já com esse setup pronto. Prontinho, setup pronto, com os espaços já livres cobertos. E aí, numa partida para 2 jogadores, a gente vai ter 5 espaços de meses, 5 espaços de signos disponíveis para ser construídos. Esses espaços vão variar de jogador para jogador. Então, se a gente tem
5 em 2 jogadores, a gente vai ter 6 em 3 jogadores e a gente vai ter 7 em 4 jogadores. Beleza, temos quase o setup de jogo pronto. A única coisa que falta é a gente falar do setup de seleção de marcador de rodada. Eu acho que tá um pouquinho escuro, mas acho que vai dar para entender. Eu pego as peças e explico para vocês. Melhor eu voltar aqui para o centro e explicar aqui. A gente tem este tabuleiro. Deixa eu diminuir o zoom. Que é o tabuleiro de seleção de apóstolos. O que a gente tem que fazer com ele? A gente tem que girar essas engrenagens até que o apóstolo número 1 e número 2 estejam para baixo. A gente vai selecionar aleatoriamente essa ficha de rodadas para a primeira partida. Então, com esse tabuleiro, a gente vai pegar aleatoriamente uma ficha dessa, né? Na primeira partida ele recomenda que a gente use aqui a estrela, essa que tem uma estrela. A gente vai posicionar essa ficha aqui em cima, encaixada nesse tabuleiro, e a gente vai pegar o marcador de rodadas e vai alocar no espaço da quantidade de jogadores que a gente está jogando. Então aqui para uma partida de 2 jogadores é nesse primeiro espaço. O número que a gente cobrir vai ser onde o galo, esse meeple de galo, vai ficar na trilha do galo. Então, por exemplo, uma partida de 2 jogadores com essa ficha, ele começa no espaço número 3. Certo? Ok. Com isso, a gente tem o setup de jogo, de tabuleiro principal. Agora, vamos falar sobre o setup dos jogadores. Bom, cada jogador vai pegar uma quantidade de meeples que vai ser determinada pela quantidade de players que estão jogando. Numa partida de 2 jogadores, cada jogador vai pegar todos os seus meeples. Numa partida de 3 ou mais jogadores, os jogadores vão deixar um meeple na caixa, tá? Então a gente substitui um. Onde esses meeples vão ser encaixados? Então deixa eu tentar dar um zoom. 3 deles vão nessas posições aqui no nosso tabuleiro inicial, eles vão poder ser desbloqueados futuramente. Mais 3 deles vão aqui ao lado das trilhas de recurso, bloqueados também para serem desbloqueados. E os demais, 3 deles vão na ficha, lá nos espaços de vitrais, de janelas. E todos os demais ficam aqui com os jogadores. 5 deles, de novo, numa partida de 2 jogadores e 4 numa partida de 3 ou 4 jogadores. Além disso, os jogadores vão pegar uma peça de artesão e vão colocar os seus marcadores, seus cubos, na faixa inicial, na linha inicial de produção. O marcador de galo na linha inicial da trilha de galo. Mais um marcador aqui na trilha de martelo, que eu já vou explicar para que serve. E 5 marcadores de desvios que vão ser colocados virados para baixo, aqui no topo do seu tabuleiro inicial. Além disso, cada jogador vai pegar 12 tiles de apóstolos, são numerados de 1 a 12 em 3 cores diferentes, verde, roxo e vermelho. E o fundo deles vai ter a cor de cada player. Cada jogador pega também uma carta de ações adicionais e o seu tilezinho de oficina e coloca aqui ao lado do seu tabuleiro. Beleza, esse é o setup dos players. E aí, com isso, temos todo o setup do jogo completo. Cada jogador também vai colocar um marcador de pontuação no espaço 10. E aí sim, temos todo o setup do jogo completo. O que falta? Cada um dos jogadores a gente vai virar, na verdade, 3 conjuntinhos, depende da quantidade de jogadores, né? O número de conjuntos mais 1 do número de jogadores que a gente tiver. A gente vai virar esses conjuntinhos sorteados aleatoriamente com
uma carta de recursos iniciais. Então a gente vai embaralhar essas cartas de recursos iniciais e vai separar um para cada jogador mais um. E uma carta de ação de construir. Então vai ser uma duplinha, compostas de uma carta de construção e uma carta de recurso inicial. Começando pelo último jogador, cada um deles vai selecionar uma duplinha dessa. E aí, o que essas duplinhas vão determinar? Primeiro, uma delas vai lá naquela trilha de martelo que a gente colocou um cubinho. Então deixa eu mostrar essa trilha aqui no nosso tabuleiro pessoal. Então aqui lembra que a gente tem uma trilhazinha de martelo, a gente encaixa essa carta aqui na trilha de martelo. Com o cubinho sempre ficando no primeiro espaço. E a outra, vou pegar aqui uma aleatória, a cartinha de recurso vai determinar quais os recursos iniciais de cada jogador, tá? Então os jogadores eles vão recolher esses recursos dessa carta. Beleza, essa carta ela pode indicar, como essa, por exemplo, que você vai subir em alguma trilha, que você vai subir a algum cubo de recurso e por aí vai. Elas podem significar diversas, ou ganho de recursos, ou subir em alguma trilha, subir com algum marcador de receita de recursos básicos. Com isso a gente tem o setup do jogo. Então agora que a gente já falou do setup, vamos às regras. Então vou começar falando de alguns conceitos básicos do jogo. O primeiro conceito é que o jogo ele tem ícones de pontuação diferentes aqui no tabuleiro. Deixa eu tentar mostrar aqui os ícones que a gente vai ter de pontuação. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Melhor. Deixa eu voltar aqui para a câmera principal e mostrar aqui para vocês estes ícones. Então a gente tem aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir ver. Aqui. Sempre que um ícone tiver colorido, ele vai ser... Você vai ganhar esses pontos imediatamente. Sempre que um ícone tiver preto e branco, você ganha no fim da partida, tá? Então sempre que você cobrir, ou ganhar, ou pegar uma carta que tenha um desses ícones, você vai ver se o seu ícone é de pontuação imediata, se ele for colorido, ou se ele é uma pontuação de fim de jogo, se ele for preto e branco. Além disso, o jogo tem 5 tipos de recursos. E aí, deixa eu mudar aqui minha câmera, voltar. A gente vai ter os recursos básicos. E quais são esses recursos básicos? A gente vai ter pedra, madeira e tinta. E a gente vai ter os recursos especiais, que são ouro e moeda. A qualquer momento do jogo, você pode substituir um recurso básico por uma moeda ou um ouro. Tá? Então você pode trocar uma moeda e um ouro por um recurso básico. E a qualquer momento do jogo também, você pode trocar 3 unidades de qualquer recurso básico por um ouro, mas não por moeda. Então você pode trocar 3 recursos iguais, dos básicos, quaisquer que sejam eles, por um ouro. Obviamente, você também pode trocar 3 moedas por um ouro, porque 3 moedas seriam iguais a 3 recursos básicos, então você pode trocar 3 moedas por um ouro, certo? Além disso, a gente tem o conceito dos desvios. Então, se a gente for lá no nosso tabuleiro pessoal, deixa eu dar mais um zoom. Se a gente vir aqui no nosso tabuleiro pessoal, a gente tem esses tilezinhos. Esses tiles são desvios. Então, sempre que você ver uma iconografia com o tile nesta posição, você pode usar uma ficha de desvio que você tenha desbloqueada no seu tabuleiro pessoal. E o que é uma... É melhor falar não usada, né, do que desbloqueada. O que é uma ficha não usada? Fichas que estão com a face virada para baixo. Esses são conceitos gerais do jogo, tá? Então a gente vai usar esses conceitos durante toda a partida. Beleza. Acho que eu esqueci uma coisinha aqui no setup inicial. A gente vai pegar esses ajudantes
são fichinhas de ajudantes. São 6 diferentes, cada uma delas vai contar com pontuações de final de partida, que eu já explico a iconografia. E a gente vai pegar um número igual a o número de jogadores menos 1. Então, numa partida de 2 jogadores, a gente pega um de cada um desses. São 6. Então, se eu estiver jogando em 4 jogadores, eu pegaria 3 de cada um deles, tá? Então, é um recurso ou um marcador de pontuação escasso. Beleza. Com isso, a gente está pronto para falar sobre as regras. Em Orloi, a gente tem basicamente 2 opções para a gente fazer na nossa rodada. A gente vai ou decidir jogar, ou a gente vai passar. E para cada uma delas, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Então vamos falar primeiro sobre jogar. Quando a gente decide jogar, a gente tem que ter meeples ou trabalhadores, né, disponíveis. E a gente vai girar o relógio, o marcador de relógio, uma quantidade de vezes iguais à nossa trilha azul, onde o nosso marcador está na trilha azul. As trilhas, elas têm 4 níveis. 1, 2, 3, 4. Dependendo de onde o nosso marcador tiver, eu vou girar uma quantidade de vezes a mãozinha. Então, por exemplo, aqui se eu estiver no nível 1, eu giro a mãozinha uma vez. Nível 2, 2 e daí por diante. Então, eu vou olhar onde eu estou nessa trilha e vou girar a mãozinha aquela quantidade de vezes. Importante, você tem que girar a mãozinha na sua vez, tá? Você não pode ficar parado. Mas eu posso girar igual ou menos vezes do que eu tenho na trilha. Então, se eu já estiver lá no topo da trilha com 4 espaços, eu posso girar apenas 2. Beleza? Adicionalmente, eu posso gastar desvios para aumentar esse número. Então, se eu flipar esse tilezinho para o espaço utilizado, eu ando mais um espaço aqui com a mãozinha, tá? E adicionalmente, eu posso usar meu tile não usado de desvio, então eu viro ele lá no meu tabuleiro de jogador, para girar o dial exterior, né, esse círculo exterior, uma vez para trás, certo? Então eu posso gastar o meu desvio tanto para mover mais uma vez a mãozinha, quanto para mover o marcador de ações interno para trás. Posso fazer isso quantas vezes eu quiser e puder, né, gastando os meus desvios. Importante, toda vez que eu girar esse marcador para trás, então ele está aqui nessa ação, eu vou girar para cá, eu tenho que segurar a mãozinha onde ela estava, tá? Então, por exemplo, eu quero mover ele, vou gastar lá a minha ficha, vou gastar minha ficha de desvio para mover ele para trás, eu giro ele mantendo a mãozinha no espaço que ela estava. Beleza, vou pegar um trabalhador meu disponível e alocar no lugar onde a mãozinha parou. Então eu deixo ele aqui. Qualquer trabalhador que esteja neste local volta pro dono dele. Então se eu parei aqui nessa ação e quiser colocar meu trabalhador, esse trabalhador ele vai pro jogador laranja. Inclusive se for um trabalhador meu, então se futuramente eu voltar nessa ação e parar nessa ação, desculpa, eu posso pegar o meu trabalhador, colocar aqui e pegar o meu que estava lá previamente colocado de volta para minha reserva. Beleza. Mexi aqui na câmera, desculpa. Beleza. Acho que estava certo. Que mais? Show, então feito isso, a gente vai fazer as ações do tabuleiro aqui do nosso rondelzinho. E sempre a gente vai fazer 2 ações. A gente vai fazer a ação de dentro e a ação de fora. Não importa a ordem que a gente fizer. Além disso, a gente vai poder fazer qualquer ação adicional que eu tenha. Deixa eu achar minha fichinha de ações adicionais. Então eu posso fazer qualquer uma dessas ações adicionais no meu turno. Importante, eu posso fazer essa ação antes ou depois de qualquer uma das outras ações. Só que eu tenho que concluir essas ações antes, tá? Então isso é super importante, eu não posso fazer no meio de uma ação. E quais são as ações disponíveis? Eu vou começar por explicando todas as ações do círculo interior, porque elas são bem simples. Elas só têm 2 tipos de ações aqui dentro. A primeira é subir numa trilha. Então eu vou subir na trilha da cor que tiver aqui. Então aqui é a trilha amarela, a trilha azul e rosa.
Basicamente, eu pego o meu disco daquela trilha e movo ele um espaço para cima. Sempre que eu passar ou parar em algum lugar que tenha algum recurso ou algum benefício impresso, eu ganho esse recurso imediatamente, tá? Então aqui em cada uma das trilhas eu vou ter alguns recursos marcados. O outro benefício que eu posso ter aqui dentro é produzir. E aí eu vou produzir na trilha que eu parei. Então, por exemplo, aqui eu produziria na trilha de pedra. Então, sempre que tiver... desculpa. Deixa eu voltar para do livro que eu esqueci de falar. Parei na do livro, então eu posso subir uma no livro impresso. Então, aqui o livro amarelo, eu subo um nessa trilha. E subo mais um em qualquer outra se eu pagar uma moeda. Então, eu posso descartar uma moeda que eu tenha para subir mais um em qualquer outra trilha, que pode ser inclusive a mesma. Então, nesse caso, para ficar mais fácil de explicar, eu subiria aqui uma na azul e poderia pagar uma moeda para subir outro na azul. Ou poderia pagar uma moeda para subir um na rosa. Certo? Então, a gente pode fazer isso quando a gente vem nas ações de livrinho. Outra ação disponível é a ação de produção. Então, sempre que tiver essa engrenagem, eu vou produzir. Vou produzir o recurso que tiver printado aqui. Então, aqui nesse caso é madeira. Eu vou lá no meu tabuleiro pessoal, olho em qual espaço eu tenho aqui na madeira e vou produzir a quantidade de recursos que tiver aqui à esquerda. Então, por exemplo, eu estou na primeira linha, eu produzo uma madeira. Se eu tivesse com o meu marcador de produção de madeira aqui no terceiro espaço, eu produziria 2 madeiras mais um recurso qualquer. A iconografia de um dado com uma interrogação é ganhar um recurso qualquer ou produzir um recurso qualquer, vai depender do que tem adicionalmente a ele. Certo? Essa é a ação de produção. Com isso, a gente passa por todas as ações internas disponíveis. E aí a gente vai para as ações externas. Eu vou começar falando dessa aqui, que é uma das mais simples. É ganhar uma moeda de ouro e subir um cubinho na sua trilha de recurso, de produção de recurso. Então você vai pegar um dos seus cubinhos e subir aqui nessa trilha, podendo ser um dos cubos de recurso ou o seu cubo de construção, que a gente tinha falado lá também. Toda vez que eu subir um recurso que ele já estiver no topo, eu ganho o que tiver impresso aqui em cima. Então, nesse caso, eu ganho um ponto de vitória e uma barrinha de ouro cada vez que eu subir na minha produção, o meu cubo de produção de tinta. Toda vez que eu completar uma linha ou passar todos os cubos por uma dessas linhas, eu desbloqueio um trabalhador adicional, que vem para minha reserva pessoal. Beleza? A outra ação disponível que a gente tem aqui é a ação de construir. Então, a ação de construir, que tem esse martelinho. Quando eu for fazer uma ação de construir, eu vou ter que ver lá no meu tabuleiro pessoal o meu nível de construção, que vai ser determinado pelo cubinho. Então, aqui eu estou no nível 1. E eu posso escolher ou aqui no espaço de construção de meses ou no espaço de construção de signos. Essa ação vai ser sempre igual. Ela sempre vai ter o mesmo passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer é movimentar o martelo uma quantidade de números igual à trilha que eu tenho no meu martelo lá no tabuleiro inicial. Eu posso mover até aquela quantidade, então eu poderia mover só um agora porque eu estou no nível 1. Adicionalmente, como vocês já podem imaginar, eu posso virar uma ficha de desvio para mover um espaço a mais. Sempre esse token ele vai andar nesse sentido que está impresso aqui no tabuleiro, então ele sempre vai para frente. Quando eu parar com esse token de construção, eu vou poder construir qualquer peça de relógio que esteja adjacente a ele e virada para cima. Então, por exemplo, eu poderia construir a peça 6 ou a peça 8. E eu vou pagar todos os recursos na linha ou coluna que estejam visíveis. Então, vamos supor que eu quero construir o mês 8. O que eu vou fazer? Pagar uma madeira
e pagar um ouro e pagar uma madeira adicional. Conforme a gente vai construindo meses, mais espaços vão se abrindo aqui e mais custo vai ter para construir um marcador de mês diferente. Cada recurso que eu use para construir esse espaço vai me garantir 2 pontos de vitória. Então, nesse caso, se eu fosse construir o mês 8, eu pagaria uma madeira, um ouro e mais uma madeira, então eu pagaria um total de 3 recursos. Então eu ganharia 6 pontos de vitória. Eu pego, depois de pagar os recursos, eu pego esse marcador e vou lá no meu relógio e coloco esse marcador no espaço referente a ele. Então eu colocaria esse marcador aqui. Na hora, eu pego um trabalhador meu disponível, e isso é importante, eu só posso fazer essa ação se eu tiver trabalhadores disponíveis, e coloco em cima desse tile. Eu vou ganhar pontos de vitória também referente à quantidade de trabalhadores adjacentes que eu tiver nessa localidade. Isso quer dizer que, se eu colocar o meu primeiro trabalhador aqui, eu vou ganhar 2 pontos. Se futuramente eu construir outra peça de relógio aqui adjacente ao meu trabalhador e alocar aqui, eu vou ganhar 2 mais 2, 4 pontos. Se em alguma outra rodada eu fizer esse marcador signo e colocar o meu trabalhador ali, eu só vou ganhar 2 pontos, porque ele não está adjacente a ninguém. Mas, em outra rodada, se eu conseguir construir o mês 6 aqui, na minha trilha, eu coloco outro trabalhador e aí sim eu vou desencadear 8 pontos de vitória, porque é 2 para cada trabalhador que ali esteja adjacente. Além disso, eu ganho o recurso adjacente à peça que eu coloquei. Então, se eu tiver colocado esse mês ou esse signo, eu ganho esse recurso aqui, que nesse caso seria subir em uma das trilhas de receita de recurso no meu tabuleiro de jogador. Beleza, outra ação disponível é fazer uma ação de artesão. Então a gente vai olhar na trilha rosa, aonde eu estou. Então todo mundo começa no espaço 1 de artesão, e aí você pode chegar ao espaço 2 ou espaço 3. E eu vou pegar o meu meeple de artesão e vou alocar em qualquer um dos espaços de artesão disponíveis. São 4 deles. Um aqui, 2 aqui na parte superior do tabuleiro e 2 aqui na parte inferior do tabuleiro. Eu vou alocar o meu artesão nesse espaço e vou fazer a ação do espaço pelo nível de artesão que eu tenho. Então, nesse exemplo, eu tenho que fazer do nível 1. Então, eu gasto uma ficha de desvio, faço uma ação de pintar, que eu já vou explicar para vocês, ou uma ação de lua. Se eu tivesse no nível 3, ao invés de gastar uma ação de desvio, eu ganharia, né? Quando o ícone de desvio tem um X, quer dizer que eu volto ele para o status de não usado e faria essas ações ganhando ainda uma moedinha de ouro. Aqui, de novo, eu gasto desvios, dependendo do nível que eu esteja, e ganho ouro e moeda. Lá em cima, eu gasto desvios e ganho uma carta de oficina. Quando eu subir mais, eu ganho um recurso qualquer e mais um pouco, um ouro e uma carta de oficina. E por último, aqui eu pago, né, de novo os desvios necessários. No primeiro são 2 e faço uma ação de construir que a gente acabou de explicar. E conforme eu subo ali, eu ganho, né, mais recursos. Toda vez que eu fizer essa ação, eu tenho que mover o meu meeple, tá? Então eu não posso continuar no espaço que eu tô. Então eu vou mover ele para qualquer lugar. Aqui não tem um limite de movimentação. Então eu posso tirar ele daqui, lá para cima ou ali para o lado. Mas eu tenho que mover ele. E, obviamente, qualquer meeple de artesão que tiver no lugar que eu quero visitar, volta para o seu dono. Beleza. Outra ação disponível é a ação de pintar ou ação de lua. E o que é a ação de pintar? Eu vou olhar na minha trilha amarela. Lá na minha trilha amarela, onde eu tô. Então aqui, de novo, são 4 sessões. Dependendo da sessão que eu tenho uma quantidade de números que eu posso fazer para andar. E eu vou escolher se eu quero fazer a ação de pintar ou a ação de lua.
Se eu fizer a ação de pintar, eu vou andar com o meeple de pintor uma quantidade igual ou inferior ao número da trilha que eu tô. Então, por exemplo, se eu tô ali na trilha de espaço inicial, que é 1, eu tenho 3 movimentos de pintor. Então, eu posso mover o pintor até 3 espaços. E o lugar que eu parar, eu escolho ganhar o benefício à direita ou à esquerda do tile de pintor. Eu não posso gastar desvios aqui para andar mais, tá? Então é exatamente aquele número, ou igual ou inferior ao número que eu tenho na trilha. E a lua, eu vou mover o marcador de lua uma quantidade exatamente igual ao espaço que eu tenho na trilha. Então nesse caso eu moveria 3 espaços. 1, 2, 3. Eu ganho todos os recursos que eu passei e que eu parei. Então nesse caso eu ganharia uma madeira, desviaria uma ficha de desvio e ganharia uma tinta. Aqui eu também não posso usar marcadores de desvios para aumentar. Beleza, já falamos também da ação de pintar o lua. Agora a gente tem a ação de comprar uma carta de oficina. Então a gente tem aqui nos vitrais as cartas de oficina. Eu vou pagar os recursos impressos aqui embaixo. Então aqui, por exemplo, eu pagaria uma tinta mais 1 do recurso da carta, e conforme eu vou indo para a esquerda, elas vão custando mais caro. Então aqui seria uma tinta e 2 do recurso impresso, uma tinta e 3 do recurso impresso. Na hora eu ganho o recurso que tem aqui em cima e levo essa carta para algum espaço de jogador que eu tenho aqui. Todas as cartas futuras que eu comprar, eu tenho que colocar à direita ou à esquerda de uma carta que eu já tenha. Então eu posso colocar aqui ou aqui. Sempre que eu formar um quadradinho aqui com 2 cartas, eu ganho imediatamente também este recurso. Então aqui, por exemplo, eu ganharia uma ação de construir, certo? Quando eu pego uma carta, todas as outras cartas são jogadas para frente, o que faz com que elas custem menos e eu substituo o mercado ali de cartas. Importante, a primeira vez que eu visitar qualquer um desses espaços, eu ganho meu trabalhador daquele espaço. Ele vem para o meu espaço de pessoal. Beleza, agora a gente tem a ação de subir na nossa trilha de produção. Então eu ganho uma moeda. Ah, desculpa, essa já passei. Tô indo aqui na direção, já passei por ela. Então só sobrou pra gente a ação de colocar um apóstolo em jogo. Então eu ganho uma moeda e ganho um apóstolo. Como que eu ganho um apóstolo? Eu vou olhar o tabuleiro de apóstolos e eu tenho disponível os apóstolos que estão mais abaixo nesse tabuleiro. Então eu tenho aqui o disponível 1 e o 2. Se eu não estou satisfeito ou eu não tenho esses apóstolos, eu giro a engrenagem gastando fichas de desvio. Então, para cada ficha que eu gastar, eu giro uma vez a engrenagem. E agora eu tenho mais 2 disponíveis, né? Não são mais 1 e 2, agora eu tenho 3 e o 4. Toda vez que esse marcador vermelho alcançar aqui a linha, o marcador de galo, eu vou pegar o galo e vou andar um espacinho. Isso é como se fosse um contador, né? Eu vou ter menos ações para fazer nessa rodada. Beleza, eu pego o apóstolo disponível, então nesse caso são o 3 e o 4, e eu aloco esse apóstolo aqui na minha oficina. Eu tenho 2 espaços para apóstolo, então eu posso colocar ele em qualquer um desses lugares, e deixo ele lá. Depois que eu peguei o apóstolo, eu venho e giro novamente a engrenagem. Então eu giro novamente essa engrenagem, disponibilizando agora novos apóstolos para serem comprados. Lembrando de novo, se o marcador vermelho atingir a seta aqui do galo, a gente movimenta mais uma vez o galo aqui na trilha de marcador de rodada. Eu movo, né, então o marcador de galo aqui, mostrando que agora eu tenho menos tempo, né, como se fosse um marcador de tempo
disponível nessa rodada. Sempre que o marcador chegar no zero, o marcador de galo chegar no zero, o jogador que levou esse galo para o zero, ele deixa o marcador de galo no seu tabuleiro, para lembrar ele que ele tem que, né, seguir com a rodada a partir daqui. E no final do turno dele, ele move o marcador de rodadas e ele põe o galo de novo no espaço que ele cobriu. Então, no nosso exemplo aqui de 2 jogadores, ele colocaria no espaço 3 de novo. Certo? Esses apóstolos, eles vão poder ser alocados aqui no meu espaço do tabuleiro futuramente. Como que eu aloco? Isso é uma ação livre, então a qualquer momento eu posso pegar um apóstolo desse e colocar ele num espaço. Ele tem que respeitar a cor do local. Então vocês vão ver que tem locais laranjas, verdes e roxos, que são as cores dos nossos apóstolos. Então eu posso colocar ele em qualquer lugar vermelho, nesse caso, pagando o custo da linha. Então nesse caso eu pagaria uma tinta para colocar esse apóstolo aqui. Eu ganho imediatamente o recurso que eu cobri. Então aqui, por exemplo, é uma mãozinha com 2 trabalhadores. Eu pego 2 trabalhadores alocados no tabuleiro principal de volta. E a qualquer momento que eu concluir uma coluna, eu ganho o que está impresso aqui. Então nesse caso é um ajudante ou uma ação de lua. E se eu completar uma linha, eu ganho o que está impresso também aqui à direita. Então nesse caso eu ganharia uma produção de qualquer recurso, mais 7 pontos de vitória imediatamente, certo? Já que a gente falou dos ajudantes, toda vez que eu ganhar esse símbolo de ajudante, eu vou pegar qualquer um dos 6 tiles de ajudantes disponíveis. Esses ajudantes, eles geram pontos de vitória no fim do jogo. Então, por exemplo, eu tenho um ajudante aqui que me dá 6 pontos de vitória no fim do jogo. Esse ajudante, ele me dá 3 pontos de vitória para cada peça de signo que eu tenha coberto no tabuleiro, né? Que eu tenha construído no tabuleiro e tem um jogador em cima. Então, quando eu ganhar algum desses ajudantes, eu coloco ele aqui no meu espaço de oficina a mais abaixo. Então, eu só tenho um espaço para colocar ajudantes. Isso é importante, porque se eu, por exemplo, não tiver alocado esse ajudante e ganhar mais um ajudante, eu não posso ganhá-lo, porque eu não tenho onde guardá-lo, certo? E aonde eu coloco depois esses ajudantes? Nas minhas cartas de oficina. Então eu pago o recurso aqui de baixo, de uma carta que eu já tenha comprado previamente, e coloco esse ajudante nessa carta, ganhando o recurso que eu cobri, que nesse caso seria uma ação de lua. Ajudantes alocados aqui nessas cartas, eles vão gerar os pontos de vitória deles no final do jogo. Beleza! Essas são as ações disponíveis que a gente tem para fazer aqui quando a gente fizer uma ação e alocar um trabalhador. Se eu não tiver trabalhadores ou eu não quiser fazer uma ação, eu posso passar. E aí, quando eu passo, eu tenho que seguir um processinho. Então, primeiro, eu vou olhar lá na minha trilha verde e rosa. E eu vou, deixa eu dar um zoom, eu vou primeiro fazer uma ação de lua, que vai ser a soma da trilha que eu tô na verde, mais esse símbolo de lua que eu tenho na rosa. Na verdade, vamos organizar aqui, né? Eu tenho, na verdade, esse passo a passo para fazer. Então, primeiro eu recolho trabalhadores. A quantidade de trabalhadores da trilha, do espaço onde eu estou na trilha. Então, se eu estiver ainda no primeiro espaço, eu ganho 2 trabalhadores de volta. Esses trabalhadores, eles podem vir daqui, de qualquer espaço aqui do tabuleiro principal. Inclusive do relógio. Então, eu posso pegar trabalhadores que eu já aloquei aqui no relógio. Só que, uma vez que eu tire ele, futuramente eles não vão estar mais disponíveis para fazer o combinho, né, de pontuação aqui que a gente ganha. Então, idealmente eu vou tirar esses trabalhadores aqui do nosso dial de ações. Então eu pego uma quantidade de trabalhadores igual ao espaço que eu estou naquela trilha. Depois disso eu ando na lua. E aí, quando eu ando na lua, eu vou andar
o espaço que eu tô na trilha verde, então, por exemplo, nesse caso eu andaria 4, mais o espaço que eu tô na trilha rosa. Nesse aqui eu não tenho nenhum modificador, então eu só ganharia 4. Se eu tivesse com o meu tile, com o meu disco aqui no segundo espaço, eu ganharia mais 1. E aí eu faço uma ação de lua normal. Eu ando com a lua uma quantidade de espaços igual à soma das duas trilhas e ganho todos os recursos que eu passei e o que eu cobri no final do jogo, no final da movimentação da lua. Adicionalmente, eu vou olhar a minha trilha de galo pessoal e vou ver quantos desvios eu vou desvirar. Então aqui, por exemplo, eu tenho 0. Se eu tivesse aqui, eu desviraria 2 desvios virados para cima. Ó. Então aqui eu tenho um desvio usado, eu voltaria com esse desvio. Esse é a única maneira que quando você ganha um reset aqui do seu desvio, se sobrar você ganha ponto de vitória. Então, por exemplo, nesse caso, eu tinha 2, eu só gastei 1, eu ganho um ponto de vitória com isso. Se depois de você virar os seus desvios, então aqui de novo, eu tinha 2 desvios para virar, fui lá e virei 2. 2. Algum desvio utilizado ainda está visível, nesse caso eu tenho 2 desvios utilizados visíveis, eu perco 1 ponto para cada um deles. Beleza? Depois disso, eu movo o galo um espaço. E aí o próximo jogador joga. A gente vai fazer isso até que uma de duas coisas aconteça. Ou o marcador de galo chegue no espaço 0 na última rodada. Então, se a gente já estiver aqui na última rodada e o marcador de galo atingir o espaço 0, o jogo acaba nessa rodada. Então, todos os jogadores terminam. Aqui acaba imediatamente. Tá? Ou se a gente construir todos os marcadores do relógio. Então, se em algum momento a gente tiver alocado todos os marcadores do relógio, tanto os de meses quanto os de signo, a gente vai virar aqui esse tile aqui no meio. E agora, até acabar essa rodada, porque é a última rodada do jogo, cada jogador que fizer uma ação de construir, como a gente não tem peças do relógio mais para construir, ele pode gastar essa quantidade de recursos, né, um recurso de cada um, mais um trabalhador, para ganhar 8 pontos de vitória imediatamente. Certo? O que falta a gente pegar aqui do jogo? Aqui são as trilhas de objetivo, uma trilha de objetivo intermediário. Então aqui, ó, isso é uma ação livre. Então no momento que um dos jogadores cumprir qualquer um desses requisitos no seu turno, ele pode, como uma ação livre, pegar um de seus trabalhadores disponíveis e alocar aqui no primeiro espaço disponível. Né? Então se você for o primeiro jogador, você coloca no espaço mais acima. Então, nesse caso ter construído um tile de signo e ter construído 2 tiles de mês. Então, se eu já tiver concluído isso, no meu turno eu posso colocar um trabalhador aqui. O primeiro jogador que visitar esse lugar ganha o benefício aqui do final da trilha. Então, eu ganharia, nesse caso, um dos meus discípulos, apóstolos. Apóstolo esse que tem que ser respeitando uma ação, né, de ganhar apóstolo, respeitando os apóstolos disponíveis ali embaixo. No final do jogo, os jogadores vão ganhar pontos de vitória dependendo de onde eles estejam aqui nessa trilha. Conforme a gente vai subindo nas trilhas, azul, rosa e verde, a gente vai ganhando recursos aqui embaixo. Então, a partir do momento que eu chegue aqui nesse livrinho, na cartinha vermelha, eu ganho qualquer uma dessas cartinhas disponíveis. Elas vão ser ações que eu vou ganhar durante o jogo. Então, por exemplo, aqui eu ganharia uma ação de pintar. Essa ficha ela fica comigo até que eu, como uma ação livre, deseje usá-la. E aí, se eu usar ela, eu flipo ela ao contrário. É importante você manter essas ações, essas fichas com você, se algum dos objetivos seja uma contagem de fichas, tá? Senão, você pode descartar uma vez que você utilize ele. Beleza.
Assim que um jogador atingir o topo de uma das trilhas, ele ganha imediatamente essa fichinha de pontuação imediata que tem no topo daquela trilha. Então nesse aqui, por exemplo, eu ganharia 2 pontos de vitória para cada cubinho de produção que eu tenha subido, com limite de 10. Então eu vou olhar todos os upgrades que eu fiz e vou contar esses upgrades. Se eu atingir 10, é o limite que eu ganho. Eu pego isso e já pontuo na hora e deixo aqui do lado do meu tabuleiro. No final do jogo, é isso aqui nessa trilha. Eu acho que eu passei por tudo que tem aqui no tabuleiro. E aí, uma vez que todas as peças estejam construídas, ou que algum jogador chegue no último espaço de galo, na última rodada, a gente termina a rodada atual para que todos os jogadores tenham feito a mesma quantidade de turnos. E a gente vai contar os pontos de vitória. E os pontos de vitória estão impressos aqui no tabuleiro. Primeiro, a gente vai contar os objetivos de cada uma das trilhas. E aí, a gente vai olhar o objetivo que está lá no topo daquela trilha. Então, por exemplo, esse aqui. O primeiro jogador, e aí eu já vou explicar como que é o primeiro ou o segundo, ele ganha 2 pontos de vitória para cada upgrade que ele deu, com limite de 15. Como que eu vou determinar quem é o primeiro e o segundo? Quem tiver mais acima na trilha. Então, por exemplo, o verde e o laranja estão aqui. Nesse caso, o verde está mais acima, então ele vai ganhar o maior bônus daquela trilha. E o laranja, ele é o segundo, ele ganha o menor bônus. Então o verde ganharia 2 para cada um dos cubos que ele deu upgrade, e o laranja ganha 1 para cada cubo que ele deu upgrade. Mas é importante notar que a gente tem uma divisão aqui entre o espaço 2 e o 3 das trilhas. Se o jogador não passar com o seu disco dessa divisão, ele não pontua a carta de fim de jogo, certo? E a gente vai fazer isso para cada uma das trilhas. Adicionalmente, cada ouro que sobrou vai valer 1 ponto de vitória. Nesse momento, você troca todos os seus recursos, lembrando que a troca é 3 recursos iguais para 1 ouro, para ganhar esses pontos de vitória. Cada marcador de desvio que você tenha usado e não tenha recuperado, ele vai gerar 1 ponto de vitória negativo. Cada ajudante que você tenha alocado nas suas cartas vai gerar os pontos de vitória deles. E você vai ganhar os pontos de vitória dos mini objetivos que a gente falou ali à esquerda. Quem tiver mais pontos de vitória, nesse momento, ganha o jogo. Certo? Eu acho que com isso a gente tem todas as regras de Orlói. Acho que a gente passou por tudo. Acho que algumas iconografias durante o jogo vocês vão... durante a partida vocês vão conseguindo pegar. No final do manual, ele tem um guia muito bom sobre as iconografias. Então aqui você consegue ver para todas as cartas que tem no jogo. Então você vai ter aqui, ó, para todas as peças, todos os tiles de objetivo, de pontuação, todos eles têm aqui no final do manual. E eles englobam toda a iconografia do jogo. Então você vai ter tudo que a iconografia vai estar disponível aqui no final do tabuleiro. E é isso. É assim que se joga Orlói e você aprendeu a jogar Orlói sem manual. Para qualquer dúvida que tenha ou qualquer regra que eu tenha esquecido ou explicado errado, eu vou deixar aqui nos comentários um ajuste. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, alguma coisa que passou, também deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!